Mais um dia em que o mercado financeiro reagiu à guerra comercial promovida pelos Estados Unidos. O dólar comercial encostou nos R$6, fechou a R$ 5,99, foram 40 centavos em 4 dias. A nossa entrevistada agora é a economista Laura Pacheco. Tudo bem, Laura? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza para atender a Jovem Pan. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite por estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, claro que o mercado reagiu, vem reagindo já há alguns dias, mas essa imposição de 104% de uma taxação contra a China, essa, pelo menos no que se sabe, ou que se tem ideia, em uma guerra comercial, comparando com outros tempos, é algo sem precedentes na economia. O que isso pode causar de estragos na economia é algo muito vultoso? Bom, o que eu gosto de trazer é de que essa imposição dessa tarifa é, de fato, a declaração da guerra comercial. Porque, anteriormente, o que a gente via, o Trump com essa postura de sempre trazer muitas ameaças, justamente usando esse tom de articulação política que ele tem muito atrelado ao negócio, porque ele é uma figura muito articulada em termos de negócios, e ele tem feito isso com muita frequência, que é de ameaçar para puxar para a mesa de negociação. Mas não foi essa a resposta que ele teve da China. Então, ele resolveu pesar a mão com mais, né, com mais afinco, o que, na verdade, foi o que, de fato, declarou a guerra comercial. Porque, em via de padrão, o objetivo dele era trazer para a mesa de negociação. Quando a gente traz os impactos que isso pode trazer para a economia como um todo, a própria China já falou de que em guerra comercial não tem vencedor. Até porque em economia tudo que entra num lado sai do outro e vice-versa. Quando a gente fala dos possíveis impactos, a gente vê muito o mercado de commodities que sofreria o impacto. O que é commodity? É tudo aquilo que é básico. Petróleo, grãos, tudo isso que é base. E isso é muito atrelado à economia brasileira. Então, sempre quando a gente tem algum impacto que vai intensificar muito a economia chinesa, por efeito dominó, a gente vê o impacto também na economia brasileira. Na prática, o que a gente pode ver? Aumento de taxa de juros. Mas eu vou deixar você falar antes de a gente seguir aqui com a explicação. Não, é claro, mas para fazer uma avaliação de novo de um dia de pânico nos mercados, né? E a gente vê o dólar, obviamente, de novo pressionado para chegar aos R$6. Para a economia interna aqui do Brasil, quais os danos que isso pode causar? Porque há uma instabilidade, há uma incerteza, tem muita especulação que essa guerra de tarifas pode beneficiar o Brasil por causa da relação comercial com a China, mas internamente aqui, quais são as consequências disso? É possível já vislumbrar? É possível, a gente pode criar já uma sequência lógica do que poderia acontecer no Brasil. Vamos lá, aqui trazendo da questão do mercado de commodities e do como isso impacta o Brasil, se a gente for ver as grandes empresas mais representativas da economia brasileira, elas trabalham, elas têm ali o principal meio delas, né, de se rentabilizar muito relacionado a esse mercado, né? Questão de commodities, isso impacta muito a economia brasileira. Por que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente fala de algo que vai trazer o impacto nesse âmbito, a gente vê que o gringo vai querer tirar o dinheiro do Brasil para investir em outro lugar. Tanto porque a gente tem esse impacto desse mercado de commodities, como eu havia falado, que é produtos básicos, que vai impactar a Petro, a Vale, essas empresas que são muito representativas na Bolsa Brasileira, mas também a gente tem aí de que quando o mercado financeiro está com medo, que é trazendo uma tensão no mercado como um todo, o que a gente busca quando a gente está com medo? Proteção. O que é proteção para o mercado financeiro? Investimentos seguros e dólar. Ouro também é considerado, né, uma das formas de proteger o capital. E por que os investimentos nos Estados Unidos eles são considerados mais seguros do mundo? O Tesouro Americano, investir no Tesouro Direto Americano, que é a opção considerada mais segura do mundo, pela representatividade geopolítica dos Estados Unidos e também por eles serem os emissores de dólar. Então, quando a gente fala de uma tensão comercial,
o mercado pensa assim, eu vou me proteger, eu não quero me arriscar. Quando a gente fala de investir em um país como o Brasil, eu estou assumindo risco. Então, o que eu vou pensar aqui em uma linha lógica? Bom, se eu quero me proteger, eu vou tirar meu dinheiro no Brasil e vou investir no Tesouro Americano, é mais ou menos por aí. Isso é uma das linhas que eu posso construir para entender que tirei dólar do Brasil, a relação dólar e real vai disparando por uma desvalorização do real. Porque quando a gente fala também de moeda, a gente tem o efeito de oferta e demanda. Quanto maior a disponibilidade de dólar no Brasil, mais barato ele fica. Se eu tenho ali uma tendência, um apontamento para saídas de dólar do Brasil, eu tenho ali um aumento do dólar, porque eu estou tirando o dólar, eu estou diminuindo a disponibilidade de dólar. E aí a gente vai tendo o efeito de bola de neve. A gente tem as questões inflacionárias por conta dos impactos em relação à importação e exportação. A gente tem as questões inflacionárias por conta das próprias tarifas. A gente tem questões inflacionárias por conta da cotação de dólar. E a gente tem também ali um juro que tende a aumentar nos Estados Unidos. Por quê? Porque essas imposições de tarifas feitas pelo Donald Trump vão trazer também efeito inflacionário lá nos Estados Unidos. Por consequência, sendo os juros o remédio amargo para curar a inflação, a gente vê uma tendência de aumento de juros lá também. Por isso que as pessoas correm para o Tesouro Direto americano, porque vale a pena eu investir lá no que é seguro e vai me render um valor razoável. Perfeito. Então, a gente vê que o efeito bola de neve é recessão econômica. Tanto para os Estados Unidos também, por assumir essa guerra, como também para uma economia um pouquinho mais frágil como a do Brasil. Bom, conversamos com a economista Laura Pacheco, analisando essa situação aqui na Jovem Pan. Voltaremos a nos falar, Laura. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza. Bom descanso, até a próxima. Muito obrigado.